Lucas 17, a partir do versículo 11, o texto vai nos dizer assim: De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. E ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Aonde estão os outros 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Então, queridos, o que a gente observa aqui é que entre os 10 leprosos ali que foram curados, apenas um priorizou na sua vida o que realmente tinha importância. Observe que os outros 10, eles vão priorizar apenas a bênção de receberem a cura. E eles não priorizaram o que realmente tinha mais valor na vida deles, que era estar de volta ali agradecendo e se sujeitando ao próprio Jesus. Apenas um fez isso. Para os 9 leprosos, a prioridade que tinha mais importância era apenas receber a bênção. Muitos recebem a bênção e viram as costas para Deus, porque a prioridade deles não é servir a Deus, não é ter uma vida com Deus, é apenas receber de Deus aquilo que Deus tem de bom para dar. Deus deu, agora não importa mais, eles não querem saber de Deus para mais nada. Se um dia precisar de novo, eles vão lá bater na porta e pedir novamente outra bênção. E essa era a prioridade ali dos 9. Os 9 não estavam priorizando ter uma vida com Deus, queria apenas as bênçãos de Deus. Você vê esse mesmo exemplo lá na vida do jovem rico, quando ele está ali seguindo a Jesus, procurando ter uma vida com Jesus, mas em determinado momento ele se sente incomodado e ele vai questionar Jesus a respeito da sua própria salvação, né? O que preciso fazer para ser salvo? E Jesus vai dizer para ele guardar os mandamentos, e ele vai dizer a Jesus que já faz aquilo desde a sua mocidade, ainda vai perguntar quais são os mandamentos, para poder ter certeza, né? Jesus diz um por um, e ele insiste, né, com relação ao que ele deveria fazer para ser salvo. Jesus diz: se você então quer ser perfeito, se você realmente deseja entrar no céu, então vai, vende tudo o que tem, dá aos pobres, e depois vem, segue-me e terás um tesouro no céu. Jesus não está mandando você vender tudo que você tem para dar aos pobres. Mas por que Jesus falou isso para aquele jovem rico? Porque Jesus viu que a prioridade na vida daquele jovem era a sua riqueza, era o dinheiro que ele possuía. Então a prioridade na vida dele não era servir a Jesus e nem ter uma vida com Jesus. A prioridade dele era servir ao dinheiro que ele tinha e ter cada vez mais. E por conta disso, quando ele é colocado ali contra a parede pelo próprio Jesus, ele está ali questionando a respeito da sua salvação. Aí Jesus então vai descobrir que a prioridade dele não era ter uma vida com ele. A prioridade dele era ter cada vez mais posses, ter cada vez mais dinheiro. E aí eu te pergunto, qual tem sido a sua prioridade? Ter uma vida com Deus ou apenas usufruir das bênçãos de Deus? Aquele leproso que voltou, a prioridade dele não era apenas a bênção. Claro que ele queria a bênção de ser curado da lepra, e ele foi curado da lepra. Mas a prioridade dele era estar com Jesus, era ter uma vida com Jesus, era ter Jesus na vida dele. A gente vê isso pela atitude que ele teve. Entre os 10 que foram curados, apenas ele voltou. Apenas ele volta para dar glória a Deus e agradecer a Jesus pelo que Jesus havia feito na vida dele. Tanto que Jesus vai dizer assim no versículo 15, no versículo 18, vai dizer: não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus,
senão este estrangeiro? No versículo 16 vai dizer que ele era um samaritano, aquele que volta, prostra-se diante de Jesus, agradecendo-lhe, era um samaritano. E Jesus, no versículo 18, vai dizer: porventura não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Ou seja, samaritano, naqueles dias ali, não era considerado povo de Deus. Então, alguém que fosse samaritano era como se hoje fosse um não crente, que está no mundo, né? Naqueles dias chamados de gentios. Então, este samaritano, considerado não homem de Deus, que foi curado, foi o único que voltou agradecendo a Jesus pelo que havia feito. E pela atitude dele ali, a gente entende que a partir dali ele passa a ter uma vida com Jesus, né? Pela atitude dele, dá esse entender que a partir dali ele vai renunciar à vida que ele tinha, ou se ele não tinha a vida de pecado, ele vai ter uma vida mais comprometida com o Filho de Deus naqueles dias. O fato é que ele prioriza ter uma vida com Cristo, não apenas receber dele as suas bênçãos, não apenas receber dele o que ele poderia lhe dar, né? E pela atitude dos 9, a gente também vai concluir que eles estavam ali mais preocupados e também interessados apenas com a bênção. Eles não estavam preocupados e interessados em ter uma vida com Deus. Ele usufruiu de Deus, o que Deus tinha para dar, agora tchau, deixa eu viver nos meus pecados. Deixa eu viver meu pecadinho aqui que está muito prazeroso, está muito bom, está bom demais. Na hora que a gente precisar do Senhor de novo, a gente vai bater na porta e o Senhor vai derramar mais bênçãos sobre as nossas vidas. Então, o que tem sido prioridade na sua vida? Uma vida de prazeres? Uma vida no pecado? Ou uma vida com Deus? Porque quem prioriza a vida nos prazeres, no pecado, vai querer usar Deus em benefício próprio na hora que precisar. Mas se a sua prioridade é ter uma vida com Deus, meu irmão, você não pode se contentar apenas com as bênçãos. Você tem que ter vida com Deus todos os dias. Esses nove leprosos, eles queriam apenas usufruir das bênçãos de Deus. Não queriam se submeter à vontade de Deus. Você pode até dizer aí que é uma pessoa grata a Deus. Não, eu sou uma pessoa agradecida. Eu sou muito grato a Deus por tudo que Deus tem feito em minha vida, meu irmão. Mas a gratidão que Deus quer que nós tenhamos todos os dias é a nossa submissão à sua palavra. A gratidão que Deus quer de nós, queridos, é que nós tenhamos uma vida de sujeição a Ele. Lá em Tiago 4, versículo 7, vai dizer assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Purificai a mão, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Meu querido Deus, quer que tiremos todo o orgulho, Deus quer que tiremos toda a soberba, né, dos nossos corações e que nos humilhemos, né, diante da presença dele. Você tem feito isso? Lá em Tiago 4, versículo 6, diz: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte. Apenas um leproso entre aqueles 10, apenas um foi exaltado por Jesus. Apenas um foi curado por Jesus. Jesus o exaltou, dizendo para ele: levanta-te, a tua fé te salvou. E como eu disse, esse leproso era um samaritano. Era considerado um homem que não fazia parte ali do povo de Deus. Jesus vai dizer: não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. Pois é, meu irmão. O estrangeiro, justamente o estrangeiro, foi que priorizou o que era mais importante na vida dele. Aquele considerado que não fazia parte do povo de Deus. E tem muitos que fazem parte, que se dizem, né, de Jesus e que faz parte do povo de Deus, que não está priorizando o que é mais importante para a vida dele. Observe que nos versículos 15 e 16 diz que ele voltou dando glória a Deus. Prostrou-se ali com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradeceu
por tudo que Jesus tinha feito ali na vida dele. Faça isso também. Prostre-se. Prostre-se aos pés de Jesus. Agradeça a Ele pela sua vida, pela vida de sua família. Agora faça isso dizendo não para o pecado. Faça isso abandonando o pecado. Abandone o pecado. Porque o pecado aborrece tanto a Deus, meu irmão, que chega ao ponto do pecado nos afastar da presença de Deus. A gente às vezes acha que tem Deus estando no pecado, mas será que realmente temos Deus? Ou se fizéssemos a pergunta, será que Deus nos tem, mesmo nós estando em pecado? A única coisa que tem poder no mundo para separar Deus de nós é o pecado. É a única coisa. Isaías vai dizer isso lá no capítulo 59, versículos 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que ele não vos ouça. Os nossos pecados encobrem o rosto de Deus, para que ele nem nos ouça. É o que está aqui, Isaías 59, 2. Os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. É a única coisa. Então priorize vida com Deus. Não se contente apenas com as suas bênçãos. Tem pessoas que se contentam apenas com uma bênção aqui, outra ali. Não seria bem melhor você ter uma vida toda abençoada por Deus? Então, pela atitude do leproso que voltou, podemos entender que daquele dia em diante ali ele teve uma vida comprometida com Jesus, querido. Não tem como ele não ter uma atitude daquela e depois não ter uma vida comprometida com Jesus. Então a prioridade daquele leproso não era apenas de receber a bênção de Jesus, mas ele desejou Jesus na vida dele. Você tem tido isso como prioridade? E não se contentar apenas com as bênçãos, mas você querer Cristo para si, Cristo na sua vida? Eu creio que a vida daquele único leproso que voltou foi uma vida transformada daquele dia em diante. E você vai ver muitas pessoas dizendo que tem Jesus, mas você não vê vida transformada. Você não vê mudança de vida, mudança de direção. É a mesma vida, é a mesma coisa. Aqueles pecadinhos que às vezes praticava, não abandona. Então você precisa ter essa prioridade na sua vida, ao invés de se contentar apenas com pregações que você gosta de ouvir, com orações, né? Tem pessoas que se conformam tanto, ouve orações todos os dias, né? Coloca lá na internet, ouve oração, mas não muda. A prioridade dessas pessoas, às vezes, é só receber o que Deus tem de bom para dar para elas. Não é prioridade para elas ter uma vida com Deus. Então elas se conformam ali em ouvir palavras, né, bonitas, pregações que massageiam ali o seu ego, orações que vão fazer ele se sentir bem. Apenas isso. Isso é a prioridade para aquelas pessoas, mas não querem mudar de vida, não querem ter vida transformada. Não é prioridade para elas ter uma vida com Deus. E você não sabe o quanto de prejuízo você tem em não estar priorizando o que deveria realmente priorizar, o mais importante, né, que é ter uma vida com Deus. E como eu disse, eu creio que foi transformada, a vida daquele único leproso que voltou foi transformada. Tanto que Jesus vai dizer para ele no versículo 19, levanta-te, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Então a fé daquele leproso salvou ele de uma vida de pecado. A fé daquele leproso salvou ele da sua enfermidade. A vida daquele leproso salvou ele das más companhias. A vida daquele leproso salvou ele também de ir para o inferno. Salvou ele da perdição, dando a ele vida eterna. Se você pretende e quer ouvir de Jesus, a tua fé te salvou, você precisa priorizar ter uma vida com Deus. Você precisa priorizar ter uma vida com Jesus. Você precisa dizer não a tudo aquilo
que aborrece a Deus, a tudo aquilo que Deus não agrada. Você sabe o que você faz ou deixa de fazer que não agrada a Deus. Eu sei quando eu faço algo que não está agradando a Deus. Ninguém é perfeito. Eu não estou aqui dizendo que eu não cometo erros e falhas, não. Cometo, são muitas. Mas o importante é quando você cometer, você reconhecer, pedir perdão a Deus e procurar evitar não cometer mais, né? Você lembra de Davi? Davi foi chamado na Bíblia do homem segundo o coração de Deus. Não era porque ele era perfeito e não pecava. Ele foi considerado homem segundo o coração de Deus porque ele tinha a sensibilidade e um coração contrito de quando pecar ele reconhecer que pecou, né? Ele reconhecia que pecou e não voltava a pecar mais no mesmo pecado. Você vê que quando ele comete ali o adultério e logo em seguida o homicídio, Deus se incumbe de mandar uma pessoa até Davi. Vai um homem de Deus lá mostrar a Davi o pecado que ele havia cometido. E resumindo a história, quando aquele homem de Deus, Natã, o profeta Natã, mostra a Davi o tamanho do pecado que ele havia cometido, qual foi a reação de Davi? Foi de estar se justificando? Foi de estar dando desculpas? Ah, mas eu sou rei, eu posso, eu faço, eu aconteço, Deus me deu isso, me deu autoridade. Não. No mesmo instante ele se lançou ao chão, ele se arrependeu amargamente. E ele pede perdão a Deus. Você vai ver ali um salmo de confissão, o Salmo 51. Leia o Salmo 51 que você vai ver ali toda a confissão do pecado de Davi diante de Deus. E ele vai ser considerado um homem segundo o coração de Deus, não porque não tinha defeitos, mas porque quando ele cometia os seus erros, ele os confessava e não os praticava mais. Você não vê mais Davi na Bíblia cometendo outro adultério. Você não vê mais Davi cometendo homicídios. Então priorize vida com Deus. Priorize vida com Deus. Abandone o pecado, né? Abandone. Jesus vai te dizer as mesmas palavras que disse ali para aquele leproso que priorizou ter uma vida com ele. A tua fé te salvou, né? Te salvou da tua enfermidade, te salvou dos teus pecados, te salvou de tantas coisas ruins e o principal, te salvou de ir para o inferno, te salvou da perdição. Mas nós sabemos que, infelizmente, muitas pessoas que se dizem crentes em Jesus, né, não têm priorizado levar uma vida com Jesus. São crentes, diz que tem Jesus, mas a prioridade é satisfazer as suas próprias vontades, satisfazer os seus egos, é buscar aquilo que lhe proporciona prazer. Querem somente as bênçãos de Jesus. Às vezes até pregam, mas para a sua glória própria e não para a glória de Cristo. Que você seja diferente, meu irmão. Priorize aquilo que realmente deve ter importância nas nossas vidas. Priorize aquilo que tem que ter importância na sua vida. Tenha uma vida com Jesus. Não queira somente usufruir das suas bênçãos e continuar vivendo debaixo do pecado. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Sem Ele, ninguém tem acesso ao Pai, ninguém tem acesso a Deus. E aquele único leproso entendeu isso. Ele volta dando glória a Deus pela vida de Jesus. Ele reconhece. E Jesus o exalta naquele momento. E ainda diz: cadê os outros 9? Não foram 10 os curados? Somente esse voltou para dar glória a Deus. E olha que esse é um estrangeiro. Este é um samaritano. Em outras palavras, Jesus estava querendo dizer ali: quantos dizem que me têm? Quantos dizem que pertencem ao povo de Deus, à minha família? Mas não tem um reconhecimento que às vezes esse estrangeiro, este que nem é crente, este que é samaritano, não tem um reconhecimento que esse está tendo aqui. E eu creio que a vida daquele homem foi mudada a partir daquele dia. Então, meu irmão, não contente-se apenas em ouvir pregações, em ouvir orações e se sentir bem com isso. Não, não se contente com isso não. Diga não para o pecado e busque ter uma vida mais comprometida com Deus. Não deixe a oportunidade passar. Não deixe a oportunidade passar na sua vida, porque ela pode não voltar. Se aqueles leprosos não aproveitam aquela oportunidade ali, eles poderiam não ter outra.
Talvez Jesus não fosse mais passar ali, naquele mesmo caminho. Jesus estava saindo de onde ele morava, passando ali pelas regiões da Samaria e da Galiléia, indo em direção a Jerusalém. Poderia ser que ele não retornasse mais por ali. Poderia ser que eles nunca mais vissem a Jesus. E eles não perderam realmente a oportunidade. Todos aproveitaram a oportunidade. Todos os 10 leprosos aproveitaram a oportunidade ali naquele momento. Não deixaram a oportunidade passar. Que você também não deixe. Agora também não venha agir, não haja como os 9 agiram. Os 9 leprosos não deixaram a oportunidade passar, mas aproveitaram apenas a oportunidade de receber a bênção. Eles realmente não deixaram a oportunidade passar. Souberam que Jesus estava ali em uma aldeia próxima. Todos foram até Jesus. Mas os 9 leprosos só aproveitaram a oportunidade para receber a bênção. Mas houve apenas um leproso, que além de aproveitar a oportunidade da bênção, também aproveitou a oportunidade de receber palavra de salvação. Você tem vontade de receber palavra de salvação? Do próprio Jesus? Assim como aquele único leproso que voltou, falou, olha, eu tive aqui a oportunidade de ser abençoado, de receber a cura, mas eu quero mais do que isso. Eu não vou deixar a oportunidade de voltar. Jesus ainda está lá no mesmo lugar. Eu vou correr, voltar onde Ele está. Quero agradecer a Ele pelo que Ele fez e que Ele me abençoe ainda mais. Uns se contentaram só com a oportunidade da bênção. Talvez você tenha se contentado só com isso também. Tenha aproveitado somente a oportunidade das bênçãos. Você é agradecido a Deus porque quando você ora com fé, Deus honra a sua fé. Mas você poderia ter uma vida muito mais abençoada. Você poderia estar recebendo palavras de salvação vinda do próprio Deus. Jesus disse para aquele homem, levanta-te e vai, porque a tua fé te salvou. A sua oportunidade é hoje, querido. É hoje. Talvez amanhã você não tenha mais a oportunidade de estar vivo para receber esta palavra de salvação vinda do próprio Jesus. A sua oportunidade é hoje, agora, para receber esta mesma palavra de salvação dada por Jesus. Se você não faz questão de ser salvo do pecado, se você não faz questão de ser salvo da perdição, e não faz questão de receber esta palavra de salvação, então tudo bem, você vai continuar na vida em que você está, se contentando com a oração aqui, outra ali, com uma pregação que houve aqui, outra ali. Quando precisa de Deus, pede, às vezes Ele até dá, honra a sua fé. Se você não faz questão dessas coisas que eu falei, de ser salvo de tudo isto, então você vai continuar na vida aqui. Mas fique sabendo que Deus quer lhe dar muito mais do que isso. Deus quer lhe dar o melhor para a sua vida. E se você faz questão do melhor de Deus para a sua vida, então priorize vida com Deus. Priorize vida com Deus. Não fique se contentando apenas com uma bênção aqui, com outra ali. Você só dá glória a Deus na hora que recebe a bênção. Não, você tem que dar glória a Deus tendo uma vida com Ele. Todos devem olhar para você e glorificar a Deus pela vida que você tem. Uma vida de fidelidade, uma vida em que honra verdadeiramente o nome de Deus. Então priorize. Priorize o que verdadeiramente é mais importante sobre a sua vida. Quer ter uma vida com Deus? Entregue a sua vida hoje mesmo para Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Faça de Jesus Senhor e Salvador da sua vida. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a toda a sua família.